A paz do Senhor Jesus. Amém. Grato a Deus por este dia, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Irmãos, folhei a Bíblia. Estou muito em Daniel e estou também estudando sobre jejuns. E eu não posso expressar Daniel agora, né? E folheando a Bíblia, eu disse: meu Deus, falar o quê? Mas a palavra está diante de vós, né, irmão? Então não existe aquele que não tem nada a dizer. Só aquele que não tem Bíblia. Aí não tem como falar nada. Mas quem tem a Bíblia, sempre Deus, Ele dará uma palavra. Eu estudei essa palavra pensando que ia pregar num congresso que fui convidado, mas a palavra era para cá hoje. E quando eu abri a Bíblia pela terceira vez, aonde caiu o prego, eu abri assim, saiu aqui no livro do profeta Jeremias. O capítulo é o de número 18. Aleluia. A casa do oleiro. Deus quer falar conosco. Aleluia, meu Deus. Sei que muitos obreiros já pregaram esta palavra aqui. E no meu cálculo, nesses 25 anos, acho que é a quarta vez que prego isso. Mas uma mensagem, ela só está pronta, completa, quando você prega ela por 60 vezes. A mesma mensagem. Porque a cada mensagem pregada, Deus dará a você uma revelação diferente. Irmãos, eu até brinco com o pastor, coitado do pastor Ricardo, saiu de Jericó. Só que a dele já está pronta, já pregou mais de 60, né, irmão? Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. O vaso, porém, que ele fazia de barro quebrou-se em suas mãos. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus, aleluia a Deus, aleluia. Glória, aleluia. Correr aqui, Jeremias, contar um pouco a história de Jeremias. Irmãos, Jeremias, quando nós já fazemos uma declaração sobre este nome, logo lembramos de uma ação em todo homem, uma expressão que sai de dentro da nossa alma. Jeremias, ele é intitulado o profeta das lágrimas, o profeta chorão. Dentro da história, em 547, Jeremias é a último alerta, a última opção que Deus usa para ajudar. Sabemos que o capítulo 1 diz que Jeremias ele nasceu na terra de Anatote. E Anatote era a terra dos sacerdotes. O seu pai, Uquias, era sacerdote da linhagem de Abias, filho de Arão, irmão de Moisés. E logo, irmãos, quem conhece tradição judaica sabe que o ofício é passado. Quando o filho ele atinge a idade de 13 anos, ele tem que recitar, fora o Pentateuco, as 613 leis, que são 613 mandamentos que Deus entregou a Moisés. E dos 613, sabendo que o povo não iria cumprir, que nós não cumpriríamos, Deus, na sua matemática, tirou e disse: deixa só 10, porque 613 eles não vão conseguir cumprir. E agora, irmãos, esse
sacerdote Ilquias, como ofício era passado, Jeremias com 13 anos, ele tinha que conhecer toda a história. Mas logo, o pai sendo sacerdote, Jeremias vai ser compilado a aprender o ofício de sacerdotal, a ordem do sacrifício e a ordem de oferta, vários tipos de sacrifício e há vários tipos de oferta. Tem oferta que Deus pede um boi, pedia um boi, tinha oferta que Deus pedia um cabrito, tinha outro tipo de oferta que Deus pedia um pombo, tinha outro tipo de oferta que Deus pedia um cordeiro, um macho, uma fêmea, uma cabra, uma novilha e assim por diante. Havia a oferta, irmão, de libação, que era a oferta de líquido, todo tipo de líquido, de óleo, de azeite, de sangue, de água e assim por diante. Oferta de manjares do fruto do campo, da oliveira, da maçadeira, da macieira e assim ia por diante. E esse ofício logo aprendia-se tudo isso. Só que Ilquias era o sacerdote que sacrificava dentro do templo. E dentro do templo o que se dava era o sacrifício de animais. Então Jeremias, ele ia aprender como sacrificar os animais todos os dias. Ilquias levava Jeremias e mostrava como é que fazia. Alguém aqui outra vez já ouviu eu dizer que o ofício sacerdotal era muito sério desde os dias de Arão, irmão de Moisés. O sacerdote, quando ia dar o sacrifício nos dias de Moisés, entrava dentro do tabernáculo, no primeiro pórtico, ali ele ia sacrificar, tinha que lavar as mãos, tinha que lavar os pés, tinha que trocar as vestes. A lâmina que ia matar, degolar o animal tinha que estar afiado, tinha que estar tudo preparado. E quando ele fosse sacrificar, o horário era de 5 horas da manhã, segundo a história, e é o sacerdote que já entendia, e o oficiante. E o oficiante ia junto para ver como sacrificava os animais. Segundo a tradição, era um corte só. Não é igual nos dias de hoje, em que alguém tomando uma navalha por tuas mãos, mutilando o animal, matando, faz diversas ações e desfere a faca por várias vezes em um mesmo lugar. Já nos dias dos sacerdotes não era assim. A lâmina tinha que estar afiada e logo colocado debaixo do pescoço do animal. Uma vez só ele passava a lâmina. O animal tinha que ser segurado da forma certa, porque se ele se batesse na hora da morte e o sangue espirrasse nas vestes, tinha que deixar o sacrifício, voltar e trocar as vestes, porque Deus não recebia. Na hora de cortar o animal, se ficasse com medo e o suor começasse a escorrer no rosto e caísse em cima do animal, Deus dizia: volta lá, lava-te de novo, porque eu não recebo sacrifício de qualquer forma. Então logo, irmãos, Jeremias e Ilquias é sacerdote dentro do templo, e Anatote era a terra dos sacerdotes. Jeremias está sendo preparado. Alguns historiadores diferem a idade dele. Uns dizem 18 e outros dizem 24, mas Flávio Joséfo aprova ele todos os mistérios com 24 anos de idade. Jeremias está indo mais uma vez com seu pai para o lugar do sacrifício. Mas antes disso, irmão, Jeremias, quem sabe, estava dormindo em sua casa. E Deus vem de encontro a Jeremias, lhe descortina o céu e lhe dá uma visão transcendental. E começa a falar com Jeremias no capítulo 1, as palavras do capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim.
E veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, a rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, e também nos dias, olha o tempo que Jeremias presidiu, Zedequias. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei as nações. A palavra santificar aqui no original significa ungir, derramar o azeite, deitar o óleo, untar, separar e escolher. Quando a mãe de Jeremias estava gestante, Deus estava decretando seu destino e dizendo assim: seu pai é sacerdote, mas você vai ser profeta. Eu quero abrir já um parênteses aqui, aleluia, que a gente está achando que os nossos filhos vão seguir os nossos passos, mas destino de homem, quem direciona, quem coordena e quem decide é Deus. A nossa parte é ensinar a palavra, a nossa parte é expor a palavra e o evangelho. Jeremias está sendo preparado pelo Pai terreno para ser sacerdote, mas o Pai celestial já tinha predestinado a sua história. Você está aqui nesta noite e não sabia o que seria na presença de Deus, mas agora você já sabe para que você foi escolhido e por que você foi chamado. Talvez você não sabe usar as ferramentas que estão tudo aí. As palavras dos cultos estão sendo as mesmas palavras. Alguém está ouvindo e ficando emocionado, esquecendo de ouvir, absorver, guardar e fazer uma análise. Nós fomos para outra igreja ontem e Deus falou de entrega, de dar tudo. Que tem pessoas que Deus quer abençoar, mas não dá tudo, não entrega tudo, não faz as coisas direito. Então tudo vai ficando embaraçado, enrolado, e a gente acaba servindo a Deus de qualquer forma. E é o que a missionária falou aí: pensa que está agradando a Deus. Aleluia. E Deus não está agradando de nada. Glória a Deus. E agora, irmãos, Jeremias então é escolhido. Só que agora, na sua comissão, ele vai dizer assim: eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Aí Deus disse assim: não digas que você é uma criança, porque aonde eu mandar, você vai. E o que eu mandar falar, você fala. Porque eis que eu coloco. E o Senhor estendeu a mão e me tocou na boca e me disse: hoje eu coloco as minhas palavras na tua boca. Hoje eu coloco as minhas palavras na tua boca. Quem é boca de Deus não fala o que quer. Quem é boca de Deus não pronuncia as coisas que quer. Ele fala no tempo certo, na hora certa. E quando Deus manda, sabe por que o evangelho do século 21 está embaraçado? Porque estão confundindo o espírito de profecia com emocionalismo. Porque está achando que o Deus do século 21 já mudou. O Deus dos profetas antigos era um Deus, e o Deus deste século aqui é outro. O Deus deste século parece que está mais interessado a dar aos cristãos deste século casa, carro bom, emprego bom, dinheiro na conta, muito ouro e muita prata. Eu quero te dizer que Deus pode fazer tudo isso e muito mais, mas não é para isso que Ele te chamou. Deus chamou eu e você
para ser representante dele na terra e boca dele para esta nação. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus, aleluia.